Ou seja, esse cara vem para cá, ele vai deitar, gente. Bota aí no YouTube, Jorginho, Arsenal, Chelsea, Napoli. Ele é um construtor de jogadas. Ele é um volante que cria espaços, cria situações, organiza times. E eu estou muito curioso, caso ele venha, eu acho que vem, para ver ele encaixado no esquema do Felipe Luiz. Porque ele é um jogador que tem tudo, e com certeza o Felipe viu isso e foi falar com ele, cara, você é o jogador que eu preciso no meu time. Porque ele dá cadência ao jogo, ele organiza o jogo, ele pifa a bola, ele faz assistências, ele lá de trás, ele joga como um meia mais recuado. Jornalista se assusta com o elenco que o Flamengo está montando para 2025. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição, onde o jornalista exalta a qualidade do elenco rubro-negro e traz detalhes de como Jorginho deverá ser utilizado por Felipe Luiz. Para vocês, quem deve sair do time titular para a entrada do ítalo brasileiro? Arrascaeta ou De La Cruz? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar a análise perfeita de João Guilherme e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. O Jorginho tem um nível técnico acima da média. É um jogador com uma carreira consolidada na Europa. Só que para os padrões europeus ele começa a entrar naquele ciclo descendente, mas que aqui pode fazer com que ele jogue mais 3, 4 anos num nível elevadíssimo. Nós temos exemplos no futebol brasileiro de jogadores com 37, 38 anos que estão aí jogando muito bem. Eu posso citar o Thiago Silva, que é um zagueiro extraordinário, e o Hulk, atacante, né, que é um grande profissional, é um atacante muito bom. Ou seja, esse cara vem para cá, ele vai deitar, gente. Bota aí no YouTube, Jorginho, Arsenal, Chelsea, Napoli. Ele é um construtor de jogadas. Ele é um volante que cria espaços, cria situações, organiza times. E eu estou muito curioso, caso ele venha, eu acho que vem, para ver ele encaixado no esquema do Felipe Luiz. Porque ele é um jogador que tem tudo, e com certeza o Felipe viu isso e foi falar com ele, cara, você é o jogador que eu preciso no meu time. Porque ele dá cadência ao jogo, ele organiza o jogo, ele pifa a bola, ele faz assistências, ele lá de trás, ele joga como um meia mais recuado. Só que o meio-campo do Flamengo tem Pulgar, tem De La Cruz, eles estão formando uma dupla de volantes excepcional, hein? O Pulgar mais cadenciado, mais técnico, o De La Cruz mais dinâmico. Os dois estão jogando muita bola. Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson, que são dois jogadores históricos no Flamengo. E dois jogadores de enorme qualidade também. Só que o Jorginho ele vai entrar e ele vai dar ainda mais qualidade a esse time do Flamengo, que já tem Rossi, trabalha muito bem a saída de bola com os pés, excelente. Léo Pereira e Léo Ortiz são zagueiros técnicos. O Léo Ortiz, então, é brincadeira. É covardia o que ele joga. O Danilo é tudo isso que eu falei. Ele é um Jorginho zagueiro. Alto nível técnico, saída de jogo muito qualificada. O Alexandro pela esquerda é a mesma coisa. É outro bom exemplo. Jogador também nessa faixa de 30 e poucos anos, que ficou muito tempo na Europa, mas com o tempo ele entrou em declínio para o padrão de lá, e aqui tem jogado muito bem e tem sido muito importante. Alexandro, outro cara de muita qualidade. Aí você vem Pulgar, De La Cruz, dupla de volantes espetacular. Gerson e Arrascaeta. E o Jorginho entra nesse bolo aí. Gente, é muita qualidade reunida. Aí você vai para o ataque e daqui a pouco o Pedro vai voltar, hein?
O Pedro está na fase final de recuperação. Então, imaginem aqui os jogadores que o Felipe Luiz vai ter. Eu estou falando de jogadores técnicos. Jogadores com muita qualidade técnica, que dão toque preciso, que fazem a bola girar, que encaixam no esquema de jogo do Felipe Luiz. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Jorginho e Pedro. São 11 caras que eu falei aqui que tem muita qualidade. E agregando a eles, você tem o rei dos clássicos, Bruno Henrique, que se não é um primor de técnica, é um jogador espetacular e decisivo. A história dele está mostrando aí. Quando o jogo é grande, ele vira um monstro, ele sai da jaula e ele decide. Esse é Bruno Henrique, que está numa metamorfose na sua carreira. Ele está virando um centroavante, hein? Aquele Bruno Henrique que a gente viu, que se consagrou, ponta, rápido, que dava o tapa na frente, que ninguém pegava, que o lateral ficava só no ventinho, sentindo ele passar, esse cara aí já foi. Ele está vindo para o meio e ele está virando um centroavante e dos bons. Ele está se tornando uma excelente opção para o Pedro. Aí você tem também os outros caras todos. Você tem Luiz Araújo, Plata, Michael, Cebolinha e o Juninho, que merece uma observação especial. A participação dele nos jogos finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense mostrou uma característica importante do Juninho. O Juninho, faz o V, Juninho. Ele é um cara inteligente jogando bola. Porque às vezes o cara tem força, tem velocidade, tem drible, mas ele não escolhe bem a jogada. Ele não faz bem a leitura da jogada. O Juninho faz isso, hein? O Juninho é um jogador inteligente. E isso pode fazer com que ele ganhe pontos e espaço nesse concorridíssimo elenco do Flamengo. Que por causa desses jogos todos aí que eu citei, vocês viram aqui, o Flamengo pode tranquilamente fazer mais de 80 partidas no ano. Vai precisar dessa galera toda. Vai todo mundo jogar. Não tenha dúvida. Agora, é óbvio que tem jogos e jogos. Né? Jogos e jogos. Nos jogos maiores, aquele jogão, por exemplo, um jogo decisivo de Libertadores na América, um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, uma reta final de Copa do Brasil, um jogo decisivo, mata-mata. O Felipe vai colocar em campo aquilo que ele considera o melhor para o Flamengo. E é nesse momento que a gente vai ver quem tem mais prestígio ou não com o treinador. E eu acho que o Jorginho vem para entrar no time nesses momentos, nos jogos grandes. E aí quem vai sair? Hein? Porque é o seguinte, o Arrasca, ele vem se recuperando de lesão e ele vem, neste momento, apresentando um nível abaixo do que ele já foi. Mas é o Arrascaeta, cara. É o Arrascaeta. Vocês viram o gol que o Luiz Araújo perdeu? Numa linda jogada do Flamengo, que o Flamengo saiu tocando aqui de trás e tal, deu nele, ele meteu para o Luiz Araújo, que tocou por cima do Fábio e a bola saiu. Você viu a metida de bola do Arrascaeta? Esse é o Arrascaeta, que fez isso durante anos no Flamengo e consagrou Gabigol, consagrou Bruno Henrique, consagrou Pedro e companhia limitada. Ou seja, um cara que nessa concorrência aí ele vai subir de nível, não tenha dúvida. O Gerson está se tornando a grande liderança do time do Flamengo. O Gerson hoje é o grande líder, o cara que puxa a fila no time do Flamengo. E a dupla Pulgar e De La Cruz, eu já falei aqui, é sacanagem, né? O que esses caras jogam. O próprio Felipe Luiz falou isso. O Pulgar é de uma técnica refinadíssima. E o De La Cruz é formiga atômica. Ele não para, pô. Então é muito jogador bem. E o Flamengo realmente, que já tem o melhor elenco da América, com a chegada do Jorginho, meus amigos e minhas amigas. E outros caras que podem vir aí também, né? Eu vou falar para vocês, hein? O Felipe Luiz deve estar olhando e rindo
de alegria, né? Porque essa é uma dor de cabeça maravilhosa. Pô, tá sobrando jogador bom. E aí entra aquela situação, como é que vai administrar o vestiário? Existe uma diferença muito forte no Flamengo atual. O José Botto, que não aparece muito, ele não é muito de aparecer, não tem outros objetivos aí por fora e tal, ele é um cara que tem uma liderança fortíssima dentro do clube. E eu sei o que eu estou falando, né? Porque estou acompanhando bem de perto. Ele tem uma liderança e uma interferência direta em todos os processos do futebol do Flamengo. Então ele blinda muita coisa e o comando é firme no vestiário e dando total respaldo ao Felipe Luiz, que é um cara muito experiente em vestiário. Que o Felipe Luiz já viveu de vestiário com grandes nomes, grandes estrelas e com grandes treinadores, ele sempre destaca o JJ e o Simeone, não é brincadeira. Ou seja, o Flamengo tem todas as condições para ir administrando esse elenco, os jogadores estão afim, os jogadores querem, há realmente um profissionalismo que está sendo colocado ali, que em algumas ocasiões no passado ficou um pouco de lado, ou seja, o panorama é muito bom. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e é claro, vamos deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar o link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos. O jornalista que trouxe diversas informações sobre o nosso Mengão, deu a sua opinião, agora é a nossa vez de agregar conteúdo e, é claro, trazer mais notícias aqui sobre o nosso Flamengo. Todos nós sabemos que o nosso Mengão tem um acordo encaminhado com o ítalo brasileiro Jorginho, de 33 anos, para que o atleta seja jogador do Flamengo assim que o seu vínculo seja encerrado. Claro que, devido a esse impasse de que o jogador pretende encerrar o seu contrato apenas no final do seu vínculo, nosso Mengão, tenta de qualquer forma fazer com que o jogador mude de ideia para que ele se apresente antes do Super Mundial de Clubes. E é claro, o Flamengo quer contar com esse reforço que com certeza é de suma importância para este campeonato que a FIFA está organizando. Jorginho chegaria para brigar por posição. Eu não vou dizer que ele chegaria para ser titular. Não. Nesse elenco do Flamengo, ele seria mais um jogador qualificado que, no decorrer de suas atuações, é claro que ele ganharia tranquilamente essa posição no meio de campo. Na minha opinião, ele joga mais na posição de De La Cruz do que mesmo na posição de Arrascaeta. Só que, devido à evolução de De La Cruz, penso eu que Felipe Luiz poderia optar por descansar Arrascaeta em algumas partidas e fazer com que Jorginho atue nessa posição, pelo menos nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, Arrascaeta entraria tranquilamente. Pelo menos essa é a minha visão daquilo que eu tenho visto do Flamengo atuando. Nós sabemos que Arrascaeta é, de fato, um dos principais jogadores do meio de campo. O cara pode resolver uma partida com um passe, com um drible, com uma assistência. Então, é um jogador imprescindível, principalmente em momentos mais complicados. Contra o Fluminense, ele deixou Luiz Araújo na cara do gol. Claro, o jogador perdeu aquele lance, mesmo assim a parte dele ele fez. Então é um jogador que de fato o torcedor rubro-negro não vê fora da equipe nesse momento. Mas temos que levar em consideração a questão física deste jogador. Arrascaeta, desde a temporada passada, não consegue atuar em partidas consecutivas em alto nível. E até o Flamengo pode sim mesclar os jogos e fazer com que ele descanse mais e atue mais na sua melhor forma possível. Então, na minha opinião, penso eu que Felipe Luiz poderia sim utilizar Jorginho na função de Arrascaeta para dar mais qualidade a esse meio de campo, porque De La Cruz, pelo amor de Deus, ele está jogando muita bola. O cara voltou a atuar em alto nível. E quem ganha com tudo isso, é claro, é o nosso Mengão. Todos esses jogadores qualificados no nosso elenco faz com que eles joguem bola e mostrem o seu futebol para Felipe Luiz, porque todos eles querem ser titulares. Não venha me dizer que o jogador está satisfeito no banco de reservas. Não.
De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Gerson, todos os jogadores que fazem o meio campo do Flamengo estão atuando em alto nível, está fazendo isso porque sabe que a qualidade deles são grande e que pode ser titular do nosso Mengão. Então seria uma dor de cabeça sadia para Felipe Luiz. Para vocês, De La Cruz, Arrascaeta, quem sai para a entrada de Jorginho no nosso Mengão? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.